Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 22ª rodada do Campeonato Italiano. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 21ª rodada. Editor, põe na tela. Começando pelos palpites do João. Fiorentina contra Inter, palpite 3-2 Inter. Placar do jogo, 2-0 Inter. Acerto de vencedor. Sassuolo contra Spezia, palpite 2-2. Placar do jogo, 2-1 Spezia. Primeiro erro. Genoa contra Napoli, palpite 2-1 Napoli. Placar do jogo, 2-1 Genoa. Segundo erro. Milan contra Crotone, palpite 4-0 Milan. Placar do jogo, 4-0 Milan. Acerto. Cravado. Parma contra Bolonha, palpite 1-0 Parma. Placar do jogo, 3-0 Bolonha. Mais um erro. Agora os meus palpites. Atalanta contra Torino, palpite 3-1 Atalanta. Placar do jogo, 3-3. Primeiro erro. Juventus contra Roma, palpite 2-1 Juventus. Placar do jogo, 2-0 Juventus. Acerto de vencedor. Benevento contra Sampdoria, palpite 3-0 Samp. Placar do jogo, 1-1. Mais um erro. Udinese contra Verona, palpite 2-2. Placar do jogo, 2-0 Udinese. Outro erro. E fechando a lista, Lazio contra Cagliari, palpite 4-1 Lazio. Placar do jogo, 1-0 Lazio. Acerto de vencedor. Então, o João teve um acerto cravado e um de vencedor. E eu tive 2 acertos de vencedor. E temos a nossa classificação atualizada. O João assume a liderança com 7 pontos e eu fico com 5 pontos. O João foi bem nessa rodada, teve um acerto cravado, mas a disputa está em aberto entre eu e ele. Estamos colados ali, ele com 7 e eu com 5 pontos. Então, vamos para os palpites para a próxima rodada, a 22ª rodada do Campeonato Italiano. Editor, roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. Bolonha e Benevento. O Bolonha que conseguiu uma vitória fora de casa 3-0 contra o Parma, contra o Benevento que não consegue ganhar há 5 jogos. Um jogo eu acho que vai dar Bolonha. Meu palpite vai ser 2-1 Bolonha nesse jogo. O Torino foi heróico para buscar um empate depois de estar perdendo por 3-0 na rodada passada. Conseguiu buscar o 3-3, um jogo marcado pelo fair play do Belotti, ele que também fez o primeiro gol do Torino nessa partida. Mas a fase do time não é boa, são 4 empates seguidos no campeonato italiano. Agora pegam o Genoa, que vem de 3 vitórias seguidas, tá em grande fase, não perde há 5 jogos o time do Genoa. Não vai ser fácil para o Torino. Eu aposto no Genoa, mesmo jogando fora de casa. Genoa 2-0 é o meu palpite. Napoli contra Juventus, a famosa Juventus, né, que ganha todo ano o campeonato. Esse ano está tentando chegar em cima. Contra o Napoli que perdeu fora de casa para o Genoa. Acho que dessa vez vai dar Juventus. Meu palpite vai ser 3-2 para a Juventus.
O Spezia conseguiu uma grande vitória de virada para cima do Sassuolo e interrompeu uma sequência de derrotas, mas na próxima rodada pega o líder do campeonato, o Milan, que passou por cima do Crotone sem pena. Já era esperado, o Crotone está mal demais no italiano. Bom, para esse jogo não tem como não apostar no Milan. Milan 3-1 é o meu palpite. Roma e Udinese. A Roma que vem, vai sempre ali tropeçando, ganha uma zinha, perde outra. Contra a Udinese que vem embalado de 2 vitórias. Eu acho que dessa vez vai dar Roma. O palpite vai ser 3-2 Roma. A Sampdoria ficou no empate contra o Benevento. Não fez um grande jogo. Agora pegam a Fiorentina, que foi derrotada pela Inter de Milão. Era um jogo muito difícil. A Inter busca o título do campeonato italiano. Bom, para esse jogo eu aposto na Sampdoria 1-0 é o meu palpite. Cagliari contra Atalanta. O Cagliari que está dentro da zona de rebaixamento ali. E o Atalanta, que não vem de uma sequência boa, mas acho que dessa vez vai se recuperar contra a Atalanta. A Atalanta vai se recuperar e vou botar meu palpite aí de 3-0 para a Atalanta. O Crotone não vence há 3 jogos no campeonato italiano. Está afundado na zona de rebaixamento e foi atropelado pelo Milan na rodada passada. Que fase do time do Crotone, último colocado do campeonato italiano, caminha a passos largos para a segunda divisão. Agora pegam o Sassuolo, que foi derrotado pelo Spezia, derrotado de virada, não vence há 5 jogos no campeonato italiano o time do Sassuolo, mas ainda se mantém no 8º lugar do campeonato. Bom, para esse jogo eu aposto no Sassuolo. Sassuolo 3-0 é o meu palpite. Inter contra Lazio. A Inter que vai disputando ali a liderança sempre com o Milan, ganhando ponto a ponto. Disputa ali está acirrada contra a Lazio, que vem de 6 vitórias consecutivas seguidas no campeonato italiano. Vem embalado, mas dessa vez acho que vai dar Inter favorita. Para mim, meu palpite vai ser 3-1 para a Inter. O Verona deu mole demais no jogo contra a Udinese. Levou 2 gols na reta final do segundo tempo do jogo contra a Udinese. Vacilou demais o time do Verona, que vem de 2 derrotas seguidas no campeonato italiano. Agora pegam o Parma, que vem de 3 derrotas seguidas. Não vence há 12 jogos no campeonato italiano. Não tem como não apostar no time do Verona. Verona 4-0 é o meu palpite para afundar ainda mais o Parma na zona de rebaixamento. Bom, esses são os palpites para a 22ª rodada do campeonato italiano. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!